Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui no dia 15 de abril de 2021, participando de mais uma live do Garimpeiros de Luz, esta casa que, de fato, faz muito jus a isso, já que ela não só encontra a luz, mas espalha a luz para muita gente, inclusive para mim mesmo. Vamos fazer uma prece para iniciar nossa live de hoje? Então vamos. Senhor da vida, Criador de tudo, inteligência suprema. Nos recorremos ao teu amor, à tua bondade, para nos assistir, oferecendo-nos perseverança, fé, fortaleza interior e obstinação em fazer aquilo que nos comprometemos de bom. Amigos do bem, estejam conosco, não apenas inspirando-nos, mas igualmente fortalecendo-nos na nossa caminhada. Que estejamos todos muito abertos para as forças do bem nos impulsionarem na vida em direção ao bem. E que tenhamos sempre muita gratidão por tudo que nos é oferecido, em nome de Deus, que assim seja. Então é isso, amigos, estamos aqui mais uma vez, Garimpeiros de Luz, em Natal, no Rio Grande do Norte, uma instituição que fisicamente fica aqui bem pertinho da minha casa, mas muito mais do que isso, fica bem aqui dentro do meu coração. Uma instituição que é formada por pessoas que têm muito zelo e que têm muito cuidado em trazer e em levar a sabedoria espírita com muito equilíbrio e com muita harmonia a muita gente, a muitos lares, a você e a mim mesmo. Hoje eles pediram para eu falar espiritismo e magnetismo, qual a diferença? É um tema que poderia ser resumido em algo como 2, 3 minutos, mas o que nós fazemos, acreditamos e esperamos com esses dois ramos do saber humano. Em termos de conceitos, a primeira diferença começa porque o magnetismo se posicionou desde o seu nascimento como sendo uma ciência. Uma ciência que estuda o câmbio e intercâmbio de energias, para usar um termo mais atual, mas que talvez o termo mais preciso seja uma troca de fluidos, em que não necessariamente há um doador e um receptor, mas em que existem pessoas que se ajudam mutuamente de tal maneira que umas vezes alivia as tensões do outro, outras vezes complementa as ausências e outras vezes desonera de determinados congestionamentos fluídicos. Então, é uma ciência que lá no íntimo termina lidando muito com o que nós podemos chamar de essência energética do relacionamento humano. Mas aqui eu já faço um primeiro parêntese. O magnetismo não existe apenas no reino humano. Existe no reino animal, de uma forma geral, existe no reino vegetal e também existe no reino mineral. Então, quando conceitualmente nós colocamos o magnetismo do jeito que nós estruturamos há pouco, é visível que nós estamos lidando com esse magnetismo entre seres humanos. Mas quando Allan Kardec, há 164 anos, nos trouxe o Livro dos Espíritos, e trouxe com ele uma nova visão da doutrina que se chamava então de magnetismo animal, ele trouxe uma outra abordagem que não era tratada, que era o magnetismo espiritual. Porque até então a gente lidava, como acabei de dizer, o magnetismo humano, o magnetismo animal, o magnetismo vegetal e o magnetismo mineral.
E foi exatamente com o advento do Espiritismo que surgiu o magnetismo espiritual. Sendo que o magnetismo espiritual ele não ficou apenas restrito ao magnetismo entre espíritos, mas especialmente e notadamente para o nosso estudo, a relação entre a ação magnética no mundo espiritual versus a ação magnética no mundo físico. Então, já aí de saída, nós, por mais que a gente estenda, em termos conceituais, aqui já estaríamos parando tudo aquilo que seria de diferença entre o magnetismo, aqui estaria o padrão dele, e o espiritismo, que agora já não se apresenta só como uma ciência. O espiritismo se apresentando numa feição de doutrina composta de uma angulação tríplice, que seria a própria ciência, os aspectos filosóficos e os resultados disso tudo, fazendo a convergência para o aspecto moral. Então, já aqui nós teríamos conceitualmente essa primeira grande diferença. Enquanto ciência, o magnetismo é uma. Enquanto ciência, o espiritismo também é uma, mais acrescido de um aspecto de filosofia e um aspecto de moral. E esse aspecto moral terminou sendo muito considerado hoje, por muitas cabeças, como sendo o aspecto religioso, que na realidade, para a gente ser bem pé no chão, não era esta a proposta do senhor Allan Kardec. Quando ele coloca que o aspecto moral seria a convergência do aspecto científico com o filosófico, a moral seria tanto a consequente como também o ápice dessas duas convergências. Então, a dizer, a ciência, filosoficamente bem tratada, ela deverá convergir para um ponto de elevação moral. Como normalmente é tratado na nossa sociedade, tentativas de elevação ou de busca moral como sendo uma ideia religiosa, então, no Brasil, até por conta da sua matriz muito afeita a igrejas, a rituais e a dogmas, no Brasil, rapidamente, o contexto moral foi trocado por um outro termo, que é o de religião. Mas ficando no tema em que nos é apresentado, nós temos, então, aqui essas duas diferenças conceituais. Mas essas duas diferenças, se a gente, por enquanto, fizer uma abstração da parte filosófica e da parte moral, quando nós tomarmos o espiritismo apenas dentro da sua conceituação científica, os espíritos e Allan Kardec conviram, e não apenas numa única oportunidade, senão pelo menos em 5, que as duas são uma única e só ciência. Num outro momento, em A Gênese, é dito que uma é gêmea da outra enquanto ciência. Numa outra oportunidade, uma sem a outra ficará imobilizada. Enfim, há um consórcio, um casamento muito íntimo entre a ciência magnetismo e a ciência espiritismo. Isto que, em vez de ser diferença, passaria a ser uma igualdade, muitas pessoas ditas espíritas trataram de fazer uma diferença. Por que assim? Porque passou a ser muito comum a gente observar o apontamento do espiritismo enquanto ciência, aquele ramo que se dedicava inteira e integralmente às ações mediúnicas. Então, é um vínculo direto com a mediunidade que produziria, nessas cabeças, o aspecto científico da doutrina espírita. Mas dentro da visão de Allan Kardec, e não agora somente na posição falada dele, mas, sobretudo, nas posições que foram decorrentes das suas investigações, absolutamente tudo passava pelo crivo do magnetismo. Tanto que
O primeiro encontro do senhor Allan Kardec com os espíritos, através das chamadas mesas girantes ou mesas falantes, ele começou a investigar se não será isto apenas uma manifestação do magnetismo. Então, a primeira dúvida que apareceu e o primeiro vínculo entre o entendimento do espiritismo com o magnetismo já foi até mesmo dentro desse senão. Então, quer dizer que isso daí não é um fenômeno magnético? Alguma pessoa com um poder magnético muito grande impulsionaria a mesa e a mesa, então, dava respostas. Mas as respostas não seriam dos espíritos, e sim de um magnetizador. Isso logo caiu por terra quando ele começou a fazer perguntas, e essas perguntas fugiam do nível do conhecimento dos circunstantes. Então, lógico, não podia alguém estar respondendo uma coisa que não sabia. Não podia uma mesa que não tem inteligência dar respostas positivas para algo que ninguém sabia se era positivo, neutro ou negativo. Então, o nascimento do espiritismo, aqui de forma apenas histórica, já foi em cima de uma primeira dúvida: é o magnetismo que está impulsionando isto ou não? Magnetismo, fenômeno mediúnico. Logo mais adiante, quando Allan Kardec continua estudando os fenômenos mediúnicos, ele então tem a oportunidade de fazer uma classificação extremamente interessante. Existem os fenômenos de efeitos intelectuais e existem os fenômenos de efeitos físicos. E o que seriam os efeitos físicos? E esta é a parte onde a gente percebe que toda a base da ciência espírita se fundamentou em cima das estruturas do magnetismo. Então, apesar de que nós estejamos vendo agora a diferença, ou as diferenças, entre espiritismo e magnetismo, a origem não começou na diferença. A origem começou exatamente na semelhança, na identidade, e poderíamos até dizer na igualdade, que começou a ficar mais acentuada não quando se tornou mais física, mas quando se tornou mais moral. E por que isto? Porque o desenvolvimento do magnetismo, ao largo de dar todo o suporte para explicar as chamadas manifestações de efeitos físicos, este mesmo magnetismo servia de baliza para que as pessoas socorressem aqueles que estavam doentes e que a medicina não curava. Socorressem aquelas pessoas que se encontravam perdidas nos seus psiquismos e que tampouco havia resposta da própria ciência. Então, o magnetismo, ele não entrou como uma ciência física somente. Ele entrou igualmente como uma ciência psíquica. Só tinha um ponto que faltava ao magnetismo para ele ficar par e passo com o espiritismo, que era a parte do envolvimento espiritual, que foi trazido e colocado muito bem pelo senhor Allan Kardec. E faço aqui mais uma ressalva. Quando eu digo pelo senhor Allan Kardec, estou usando uma força de expressão, porque às vezes fica parecendo que tudo foi somente ele, quando na realidade, muito, e muito mesmo, foi pelos próprios espíritos que formularam toda a estrutura da codificação espírita. Allan Kardec usou as suas opiniões, os seus conhecimentos, toda a largura que ele tinha de base intelectual para dar o suporte devido. Mas quem falou, por exemplo, de fluido vital? Primeiro, foram os espíritos. Quem falou do magnetismo? Foram os espíritos. Quem foi que pensou em duplo? Quem foi que pensou em corpo fluídico?
quem foi que pensou em criação fluídica? Foram os espíritos. Então, Allan Kardec desenvolve todas as ideias que vieram. Ele tinha um conhecimento, uma segurança muito ampla. E por que isto? Porque já na introdução do Livro dos Espíritos, ele diz que há 35 anos vinha trabalhando com o magnetismo. Então, o magnetismo não entra na vida do senhor Allan Kardec como uma chuva de verão. O magnetismo entrou dentro da estrutura da análise do senhor Allan Kardec como fruto de uma vivência. Mas que vivência era essa? Será que a vivência de magnetismo do senhor Kardec se limitava a aplicar um passe? Ou, ao contrário disso, o senhor Allan Kardec trabalhava com riqueza de detalhes os alcances do magnetismo? O senhor Allan Kardec louva, principalmente logo no primeiro número da Revista Espírita, que surge em janeiro de 1858, ele louva expressamente Mesmer, Barão de Poté, Deleuze, senhor Millet, que era o grande diretor do Jornal de Magnetismo, ele tinha um jornal sobre magnetismo, e aí ele ainda diz mais: a posteridade irá prestar relevantes homenagens a estes homens dignos por tudo que fizeram. E aí, nesse bojo, ele chama o senhor Deleuze de o sábio. Onde é que estaria a sabedoria do senhor Deleuze? Exatamente porque o senhor Deleuze, como homem, como ser humano, era de todos os magnetizadores clássicos o homem mais generoso que existia. O homem que melhor expressava atitudes de bondade, de sacrifício pessoal a serviço dos outros. E melhor ainda, Deleuze foi aquele homem que fundiu toda a base do magnetismo dentro de uma regra de leis observadas de como levar isto à prática. Aqui no Brasil, surgiram 2 grandes livros, ambos publicados pela Federação Espírita Brasileira. A primeira obra, que saiu em 2 volumes, foi a obra de um homem chamado Alphonse Billet, que na realidade isso era quase que também um codinome, em que ele compõe em 2 obras a base técnica do funcionamento do magnetismo. Estranhamente, este livro, ainda no final da década de 50 para o começo da década de 60, ele sumariamente desaparece da linha editorial da FEB. Quando então surge um outro autor que também prefere assumir um apelido chamado Micaelos, e Micaelos então escreve o livro Magnetismo Espiritual, uma obra respeitável até os dias de hoje. Essas 2 obras têm o que em comum? As 2 obras se montaram na parte técnica exatamente em cima das largas experiências do senhor Deleuze. Perguntar-se-ia, então, por que não temos, então, o livro de Deleuze traduzido e publicado? Será que ele teria em si tantas limitações que foi preciso a gente se socorrer de 2 autores para fazerem e trazerem as suas experiências pessoais em cima daquilo que ele narrava como sendo as técnicas que ele já tinha experimentado? Não teria sido, talvez até mais coerente, nós termos as 3 obras publicadas? As do Billet, da do Micaelos, e depois a do próprio
Deleuze, porque aí nós teríamos todo um suporte. Mas o que aconteceu? O biais saiu de circulação, magnetismo espiritual saiu agora durante muitos anos de circulação, parece que recentemente voltou a ser publicado, mas já não mais pela FEB. E o Deleuze só veio a ser publicada por uma editora daqui de Natal, chamada Editora Vida e Saber. Um livro que já tem aí quase 180 anos e que continua atualíssimo. Então, o senhor Allan Kardec, trafegando pelo caminho da ciência espírita, ele não conseguiu sair do caminho do magnetismo. Então, a despeito de que o tema que nos foi apresentado seria a diferença entre o magnetismo e o espiritismo, quanto mais a gente estuda procurando essas diferenças, mais a gente encontra convergências, a não ser que a gente abra a seguinte direção. Vamos considerar o espiritismo, ciência, filosofia e moral, unidas num único ramo chamado religião. Porque aí, neste único ramo, a gente tira o que a gente acha que seria proveitoso dos três e ficamos com ele. O que corresponderia, para nós usarmos aqui uma imagem bem apropriada, o que representaria a gente fazer assim? Já imaginou se surgisse essa ideia? Nós temos o Livro dos Espíritos, que é um livro filosófico. Dele surgiu o primeiro livro mais técnico, que foi o Livro dos Médiuns. Depois nós tivemos o Evangelho, que veio ver a parte moral. Logo em seguida veio a Gênese, e a Gênese, então, trazendo mais alguns aspectos científicos, e o céu e o inferno buscando mais um aspecto do Evangelho. Então, se alguém de repente surgisse da seguinte forma: dessas 5 obras a gente só precisa do Evangelho. Por quê? Porque só o sinal de religião já seria suficiente. Inevitavelmente, nós estaríamos abrindo mão de absolutamente tudo. Mas como? Quer dizer, então, que o Evangelho não é importante? É importantíssimo. Mas ele é importantíssimo dentro de uma convergência que chama moral, e não dentro do aspecto religião, separação, igreja. Esse é um aspecto que, de fato, desconfigurou muito o espiritismo. E, por conta disso, é que muita gente imagina que o magnetismo está sozinho num canto e o espiritismo foi para outro totalmente diferente. O magnetismo, quando surgiu, ele surgiu com o nome de magnetismo animal. E muita gente tomou muito mal esse nome, por quê? Porque imaginava animal, bicho. Quando o animal era de ânima, de alma humana. Então, era o magnetismo da alma humana. Hoje, modernamente, a gente chama de magnetismo humano. É a melhor tradução da palavra animal que ali está para o nosso português. Porque essa palavra animal ela é a mesma em inglês, é a mesma em francês, é a mesma em alemão, é a mesma em vários idiomas. Mas não significa dizer que tem o mesmo sentido. Então, a melhor tradução para o português de magnetismo animal é magnetismo humano. E nesse magnetismo humano, nós vamos encontrar, sim, a grande convergência e não a grande separação. Porque no magnetismo humano, nós vamos encontrar, inserir e crescer na vertente moral. Então, o magnetismo surge como magnetismo animal, depois se transforma em magnetismo humano, que enquanto terminologia, isso sempre existiu, mas ao mesmo tempo sempre foi apagado. E quando o magnetismo deveria crescer e florescer dentro do espiritismo, simplesmente a gente pegou e chamou o magnetismo de passe. Foi a primeira grande poda que foi feita no tempo indevido, na forma indevida e de um jeito impróprio. Tomamos o grande magnetismo, que vinha servindo de base para o espiritismo, e chamamos tudo isso apenas de passe.
Esse foi o primeiro grande problema. E o segundo maior foi, por passe, a gente só entende imposição de mãos. E aí, dessa forma, a gente desconfigurou completamente o magnetismo. A tal ponto que tem muitas casas que dizem hoje, nós aqui não fazemos magnetismo. Exatamente porque foi literalmente desconfigurado o sentido do magnetismo. Em nenhum momento Allan Kardec falou água fluidificada. Ele sempre falou água magnetizada. E água magnetizada não precisa de outra tradução, mas nós, no Brasil, resolvemos batizar com um outro nome. Para quê? Para desconfigurar o vínculo com o magnetismo. E aí, onde foi que a gente chegou com isso? A gente não sabe explicar. Sem a base do magnetismo, você não tem explicação para muitos fenômenos. Como é que a gente pode explicar qualquer fenômeno de efeitos físicos sem base no magnetismo? Porque para ter um fenômeno de efeito físico, tem que alguém exudar um fluido. Que fluido é esse? Fluido vital. E que fluido vital é esse? É o fluido magnético. E quem foi que disse isso? Os espíritos assim o disseram para o senhor Allan Kardec. Aí, como que se tudo isso já fosse pouco, a gente ainda amplia mais a desconfiguração. Além de dizer que magnetismo é passe, depois que passe é só imposição, aí surgem as novas teorias dizendo de que não existe fluido vital. Não existe magnetismo. Magnetismo é o uso indevido no espiritismo. E aí, para completar, eu, inclusive, tive uma live aqui, nesta semana, segunda-feira, eu fiz uma live que tratei desse assunto com mais um pouco de detalhes, inclusive trazendo exemplos. Surgiu agora, em 2021, por um grupo chamado de Espíritos Amigos, da cidade de Matão, de São Paulo, lançaram um livro com o nome O Livro dos Espíritos, a obra interminável. Primeira coisa, não deixa de ser uma certa usurpação. Você simplesmente tomar o nome de uma obra que já existe, O Livro dos Espíritos. E aí, lá na frente, lá na abertura, na introdução, é dito, não com essas palavras, mas literalmente é dito isso. Este novo livro vem complementar tudo que o outro não disse, ou então coisas que disse lá que estão ultrapassadas, ou então coisas que a nova modernidade solicita. Óbvio que a gente fica curioso. Como não? E aí eu, como lido muito com o magnetismo, fui logo procurar a parte do magnetismo. E a primeira coisa que eu me deparo é o passe. O passe é apenas uma transfusão. E logo em seguida alguém pergunta, quando é que o magnetismo pode ser aplicado na casa espírita? A resposta, nunca. Nunca. Ou seja, se o senhor Allan Kardec reencarnar hoje, ele quiser ser espírita, e ele quiser trazer de volta o grande espiritismo, ele está fora do contexto. Porque a humanidade, e lamentavelmente a humanidade espírita, tem provocado tantas distorções, tantas fugas do magnetismo, que a gente chega nesse ponto em que nós estamos aqui agora. Pensar qual é a diferença que existe entre magnetismo e espiritismo. Porque o magnetismo ele tem sido apresentado de uma forma tão distorcida, de um jeito, tão distante daquilo que o senhor Allan Kardec nos dispôs quando trouxe o Livro dos Espíritos e quando trouxe o Livro dos Médiuns, quando trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, notadamente no seu capítulo 19, quando trouxe o livro A Gênese, especialmente no seu capítulo 14. Como é que alguém em sã consciência vai dizer que o magnetismo não pode estar na casa espírita? E como é que alguém em sã consciência vai dizer que isto é informação dos espíritos que estão vindo para continuar a obra? Jesus, onde é que nós estamos? Então, hoje, se a gente fosse responder de outra forma, nós teríamos o quê? O que é o magnetismo? O magnetismo é uma grande ciência que estuda as permutas, os equilíbrios, até mesmo os desequilíbrios nas relações humanas, nas relações fluídicas
e incluindo as relações espirituais. Seria um contexto, seria uma espécie de definição meio ampla. E o que seria o Espiritismo? O Espiritismo seria uma religião que tem Jesus por modelo e guia, onde devemos seguir o preceito de Paulo: fora da caridade não há salvação. Bom, dentro desse aspecto, o que as duas têm de diferentes? Tudo, absolutamente tudo. Elas perderiam completamente a conexão uma com a outra. As conexões viriam na hora que a gente quisesse começar a entender. Como, por exemplo, Jesus é o nosso modelo e guia. Essa é uma das grandes bases fundamentais do Espiritismo, concordam? Muito bem. Jesus é o nosso modelo e guia. E foi o próprio Jesus quem disse: ide e curai, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Ide e curai. E aí a gente pergunta: e como é que a gente cura? Não, a gente cura apenas orando. Sim, mas eu orei a vida inteira e não resolveu. Não, a gente cura... se você está bem, você se aproxima de quem está doente e o doente vai ficar bom. Sim, mas eu já me aproximei, tanta gente doente e ninguém ficou bom. A gente vê o que nos hospitais? Tantos enfermeiros, tantos médicos, tantos ajudantes, auxiliares, todos saudáveis e bons, estão se aproximando de pessoas que estão doentes. E eles se aproximam com o desejo dessas pessoas ficarem boas. Por que não acontece nada? Acontece. Acontece quando há as intervenções, quando há os medicamentos, quando há as cirurgias. Sim, mas será que era isso que Jesus estava dizendo? Será que ele não estava preconizando que nós deveríamos usar alguma coisa que a gente está se escondendo dela? E que alguma coisa é essa que não seja uma ciência que termina tratando das relações humanas, principalmente nos seus campos psíquicos, energéticos e fluídicos. Tudo isto nos leva a gente ter que refletir um pouco sobre qual é a diferença entre o magnetismo e o espiritismo. E eu vou me lembrar mais uma vez da mesma referência proposta por Allan Kardec. Aquela das duas ciências, no caso, aquela das duas, magnetismo e espiritismo. Aquela das duas que, se afastar uma da outra, ficará imobilizada. Historicamente, a gente pode fazer já uma análise boa disso. Vamos olhar, historicamente, para o magnetismo. O magnetismo demorou para aceitar as ideias espíritas. Ao tempo do senhor Allan Kardec, ali já por volta dos anos de 1865 e qualquer coisa, houve uma certa confluência, houve uma certa adesão de aspectos religiosos com o magnetismo. Então, ali havia como que um respeito mútuo. Então, a gente percebia que lá naquela época estava muito mais próximo do magnetismo essa proposta de Jesus e de curai. Só que depois, ali por volta do ano 1900 para cá, o magnetismo literalmente quis ficar como sendo uma ciência apenas da matéria, perdeu o apoio da academia, porque a medicina não quis prosseguir com as suas pesquisas, a igreja lhe volta às costas, e aí o magnetismo sente a falência da ausência do espírito. O que foi que aconteceu com o magnetismo? Imobilizou-se no tempo. E a gente pode até dizer que passamos praticamente um século com o magnetismo parado. Só se movimentava de vez em quando por alguém que descobria algum mecanismo ali e usava, inclusive, para ganhar dinheiro como meio de vida. O espiritismo cresceu em cima do magnetismo, palavras textuais do Allan Kardec. Devemos ao magnetismo o progresso do espiritismo. Sem as experimentações dele, o espiritismo não teria sido erguido. Então, Allan Kardec reconhece essa íntima ligação. Allan Kardec desenvolve
vai até o fim da vida prenunciando, anunciando e louvando o magnetismo. Em janeiro de 1869, ele volta a afirmar a íntima relação entre espiritismo e magnetismo. Vem Allan Kardec a desencarnar 2 meses depois. Quando o espiritismo começa a se desenvolver no Brasil, o que acontece? A gente apaga a palavra magnetismo, passa a palavra passe para valer. E o que foi que aconteceu com isso? Nós nos isolamos do magnetismo. Cometemos o mesmo erro que o magnetismo tinha feito em relação ao espírito. O magnetismo sem o espírito se imobilizou e enfraqueceu. O espiritismo sem o magnetismo está sendo o quê? Quase que uma igreja. E enquanto doutrina filosófica e científica, com convergências morais, o espiritismo anda totalmente imobilizado. Muitas vezes alguém diz que não, porque o nosso público aumentou. Mas que público? Um público que não entende mais o espiritismo? Um público que vai somente para dizer assim, um público que vai tomar partido de, não, mas na minha casa disseram que isso é proibido, e logo se é proibido é porque não é bom. E onde é que nós estamos em pleno século XXI, pleno 2021, que não abrimos os nossos olhos? E aí ficamos questionando qual é a diferença. Acredito que, com todo respeito, a nossa melhor procura será quais são os pontos que estão iguais para a gente se fortalecer e quais são os pontos que são diferentes para que a gente veja onde é que a gente está precisando entrar numa melhor harmonia. Era essa a reflexão que eu tinha para este ponto da noite de hoje, e conforme foi pedido aqui pelos dirigentes dessa casa, Garimpeiros da Luz, que é uma casa, como eu já disse outras vezes, é uma casa que é uma família e eu me sinto participando dessa família. Eles me pediram para também fazer a prece de encerramento. E aí eu lhe convido para nós fazermos isto neste momento, com muita fé, com muita confiança. Senhores do mundo espiritual, principalmente os que nos protegem, nos guiam e nos orientam. Espíritos protetores do Garimpeiros, espíritos protetores do bem. Agradecemos por todas as oportunidades de reflexão e pedimos apenas a intuição para que nos mantenhamos cheios de bom ânimo para levarmos avante tudo aquilo que nos foi colocado aos ombros. Que a nossa gratidão não seja apenas em palavras, que a nossa gratidão se expresse em atitudes, em procedimentos. Que nós levemos adiante a sabedoria, não querendo ostentar qualquer erudição, qualquer superioridade, mas levando adiante tudo de bom que temos aprendido, e isto é muito sábio. Jesus, irmão maior, dá-nos as tuas bênçãos. Que tenhamos todos uma excelente noite e que prossigamos em harmonia e em paz, que assim seja. Muita gratidão por tudo. Acredito que o nosso amigo que dirige tudo vai aí dar um tchauzinho. Eu deixo o meu tchau para vocês, um grande abraço, agradeço a direção da casa e que nós levemos o espiritismo e o magnetismo mão na mão. Tudo de bom e até o nosso próximo encontro.